Muitas crianças têm contato precoce com conteúdo inadequado na internet, como pornografia ou violência. De que forma isso pode impactar na sua cognição, no seu comportamento? Então, essa é uma outra questão que eu acho muito preocupante hoje em dia. O que está acontecendo? As crianças, né, e adolescentes estão tendo o primeiro contato sexual com a pornografia, sem ter nenhuma experiência na vida real, nem sem nunca ter beijado de língua ninguém. Eles começam a ter contato com pornografia pesada. E aí, assim, de novo, eu não sou psicóloga, mas a gente sabe que uma criança, por exemplo, que está ali entrando na puberdade, assiste uma cena de sexo, ela provavelmente vai ter uma excitação com aquela cena. Né? Então ela começa a ter uma referência de estímulo sexual muito alto, né? Alto e distorcido da realidade. Distorcido e uma coisa que dá uma excitação que não é excitação da vida real. Não é a excitação da vida real e não é... quase não tem droga. E não tem um passo a passo, né, aquela coisa assim do tipo da conquista, de encostou a perna. Você vê que lá nos anos 50 choque, via o joelho da menina, já ficava aquela excitada. Coisa que você ia ao cinema com o namoradinho. Quando tocava a mão, dava choque. Não tem. Não existe. E aí a gente tem dois problemas nisso, assim, a gente tem relatos de médicos, de jovens, assim, de 18 a 19 anos, que não conseguem mais ter ereção. Exatamente. Uma quantidade enorme de pessoas viciadas em pornografia, homens e mulheres, né? Acho que preciso que se diga, não são só os homens que ficam viciados, as mulheres também. E há outro problema que eu acho é que há um aumento da violência de gênero, está havendo um aumento da violência de gênero entre adolescentes, muita misoginia, que, na minha opinião, vem do acesso a essa pornografia industrial que é misógina e violenta contra as mulheres, né? Então, eu tenho alguns casos de feminicídio consumado na minha vara, que chegaram de uns anos pra cá, assim, nunca tinha acontecido no Rio de Janeiro feminicídio entre adolescentes, tem acontecido, de meninos de 15, 16 anos que matam a namorada porque ela terminou o namoro, nesse bastante nível. Comum isso. E a violência sexual. Então, assim... A gente olha, porque hoje em dia não basta estuprar, tem que estuprar e filmar e compartilhar. Então, ou então sem grupo, né? Estupro coletivo. Não, além de ser em grupo, mas assim, eles produzem a prova, né? Eles produzem a prova. Fica fácil julgar esses casos no sentido de que a prova tá lá porque eles filmaram e compartilharam. Não é só o momento do ato sexual, porque parece ostentação. Ele tá quase ostentando. Sabe o que parece pra mim? Parece que pra essa geração, o que não foi filmado e compartilhado não aconteceu. Exatamente. Né? O que aconteceu é só se foi fotografado, filmado, compartilhado, postado. Quando acontece e não tem um registro... Não existiu. É como se não tivesse acontecido, como se não tivesse sido vivido. Então, eles estupram e filmam. E aí, quando a gente assiste esses vídeos, é muito claramente a reprodução de uma cena de pornografia industrial. Exatamente. Entendeu? Eu tive um caso uns anos atrás, um menino de classe média alta, todos eles, né? Os adolescentes envolvidos, todos vítima também, alunos de uma escola particular aqui da Barra da Tijuca, super conceituada. Bom, a menina deu um perdido nos pais, foi passar, falou que ia dormir na casa da amiga, foi pra uma festa de colegas, assim, todos muito novinhos. E aí, em determinado momento, os meninos todos que lutavam jiu-jitsu imobilizam ela com mata-leão, colocam ela no tatame e todos eles colocam o pênis pra fora e obrigam ela a fazer sexo oral. E ela berrando pra largarem ela, xingando eles, e eles reproduzindo uma cena que eles viram em algum filme. Que com certeza não tiveram nenhuma experiência sexual ali, tinham 13 anos, sei lá. Mas que estavam reproduzindo um filme. Então, assim, eu acho que essa geração, ela é adicta em 4 coisas. E eles transitam nas adições. Eles são viciados em pornografia, eles são viciados em vape, cigarro eletrônico. Isso mesmo. Eles são viciados em redes sociais e são viciados em apostas eletrônicas. E aí, assim, eles vão... Né? Se a gente olha o cérebro, tá tudo igual, não faz diferença. Não faz diferença. Funcionamento... o funcionamento do cérebro é ali, aquela dopamina barata que vai ali sendo consome rápido, quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E eles, na hora que não estão no scroll eterno, estão fumando um vape no banheiro da escola. Eu pergunto pros meninos quando eu vou dar palestra pros alunos, falo assim, sabe qual a droga que os adolescentes mais usam? Eles respondem em coro, é o vape. E sabe qual lugar onde mais fuma vape? Eles na escola. Onde na escola? No banheiro da escola. É um coro, assim, a cara dos diretores, dos coordenadores, Isso assim. mesmo.
Tinha que fotografar, porque assim, eles ficam passados. E os adolescentes Isso porque falam é isso, ilegal, né? Porque é ilegal. Porque é ilegal, É ilegal. né? E mata muito rápido. Muito rápido. Aí a hora que eu gosto é quando eu dou o meu choque nos adolescentes, que eu vou explicando porque que é ilegal, e por que faz mal, e como é que funciona, nananã. E eu falo assim, porque eu realmente acredito nisso, não é só pra chocar, mas eu quero chocar também. Sim. Eu, Vanessa, acredito que daqui a 5 anos, essa galerinha, esses adolescentes, vão estar indo no enterro de alguns colegas. Mas com certeza, já estão indo. Já estão. Aí eles ficam, nossa, que horror, Vanessa. Eu falo, gente, mas não tem como ser diferente. É que nem o excesso de bomba, né? De uso Sim, de bomba de na hormônio. academia. Você vai na academia, você sabe quem usa e não usa. Não adianta E tá dizer, todo mundo não. morrendo do E coração. tá tudo... Exato. Aí falam que é vacina. Não, é anabolizante. Morre um por causa de anabolizante. Você pode ver os comentários. Tomou vacina. Exatamente. Gente, e são jovens. Jovens. 10 anos de uso regular já alterou totalmente o fígado. E o vape mata em 2, 3 anos de uso, né? É muito rápido que daqui vai ali. Usam, né? É uma coisa Não, absurda. eles usam como se não fosse Não é cigarro. nada, como se não fizesse O cheiro mal. é bom. É terrível, né? Assim, Eles têm essa coisa de, olha o cheiro. É uma covardia da gostoso. indústria do cigarro, né? Exatamente. É viciante demais, porque é nicotina o tempo todo, a quantidade de nicotina é altíssima. E eles compram aqueles fluidos e vão botando. E assim, eu vou te falar que eu fico muito preocupada com a coisa do vape, porque eu acho que... Não, a gente vai ter jovens que sobreviverem e não vão ter pulmão. Eu vi outro dia... Não vão ter pulmão pra nadar, não vão ter pulmão pra correr, né? Os que sobreviverem. Eu outro dia vi a Margarete Dalcoma, aquela psicanalista, falar uma frase no Pedro Bial, que eu tô falando essa frase pros meninos, mas eu falo também pra mim, porque eu sou mãe de adolescente, que ela fala assim, a gente vai ter a primeira geração de pais que vai enterrar os filhos, vão morrer depois dos filhos, por causa do vape. Por causa do vape. Exatamente. Gente, isso é, assim, algo muito triste, muito assustador, o que tá acontecendo. E eles todos usam direto. Usam. Assim, e aí eles escolhem, os que vendem, escolhem um popular dentro da escola e esse um popular vai vendendo para todos. Você não acha que, assim, uma dúvida minha, você como psiquiatra, você não acha que esse uso precoce das telas, ele vai preparando uma mente adicta para essas outras adições? Com certeza. Você falou uma coisa. Porque qualquer funcionamento adicto põe o sistema dopaminérgico para funcionar dessa forma barata. Vapor barato, né? Tem uma música do Caetano, Vapor Barato. Põe isso para funcionar. E a adicção, ela é migratória. Uma vez que o sistema está acionado, qualquer situação que acione ele é rapidamente transferida. Eu não posso, por exemplo, comer, né? Eu vou para o jogo. Eu não posso ir para o jogo. Eu compro. Eu não posso... Eu vou para a pornografia. É migratório. O sistema não é exclusivo. Pois é, por uma isso que eu vez acho ativado, ele abre todas as possibilidades para outros vícios. O que eu imagino mesmo, é bom ouvir você confirmar isso, porque eu acho que é muito importante a gente, como sociedade, se comprometer a adiar o momento de dar o primeiro celular. Porque é isso, no momento que você dá o primeiro celular, você abre ali uma caixa de Pandora dentro de casa. Para vícios. Para vícios e para tudo, né? Não só para vícios, mas para tudo que há de pernicioso na sociedade. Não, você falou, tudo que uma criança não deveria ter acesso, né? Conteúdo inadequado. Assim, você vai ter que explicar para o seu filho o que é pornografia, como que um pedófilo aborda ele, sobre golpe do Pix, violência. Então, assim, pra quê, né, quebrar aí a inocência da criança tão cedo, né, com tanto conteúdo que vai vir para dentro de casa que você não consegue filtrar. Impossível filtrar. Impossível, né? Exatamente. Você falou.